Bolsa Brasileira tem alguns vetores de possível alta, depois de o Ibovespa ter chegado nos seus recordes, mas no acumulado do ano ainda tem um resultado negativo. Isso tem afetado os fundos de ação. E um vetor que a gente ainda não vê mudando muito para 2024, não no curto prazo, é a saída do capital estrangeiro, que está mais ou menos em 20 bilhões de reais, segundo o dado mais recente da B3. Para conversar sobre as perspectivas para o mercado de ações no Brasil, eu converso agora com o Rogério Popp, que é CEO e gestor responsável pela estratégia de renda variável da Arx Investimentos. Eu sou Carla Spotorno, jornalista da Agência Estado, e começa então agora o programa Cabeça de Gestor, desse 12 de março de 2024. Rogério, bem-vindo. Quais são as perspectivas aí para a Bolsa? Depois, nos 12 meses, a gente vê uma alta de 2 dígitos, né? Mas quando a gente olha o acumulado de 2024, muita volatilidade e, até o momento, um retorno negativo. Bom, boa tarde, Carla. Obrigado pelo convite, pela conversa. Não, você fez um resumo, né? Acho que a bolsa ela teve aí um 12 meses positivo, né? A gente teve algumas novidades, assim, se a gente pega desde do início do ano passado para cá, algumas novidades, tanto na parte de inflação, atividade econômica, a reforma fiscal, que permitiram que, né, o mercado acabasse incorporando essas notícias positivas aí no preço das ações, né? Esse início de ano está um pouco mais volátil, é, mas assim, a gente ainda vê o mercado sendo bastante, vamos dizer assim, mais seletivo. Porque assim, você falou da saída, né? A gente, né, o fluxo, né, principalmente estrangeiro. Mas a verdade é o que a gente teve de grande impacto nos últimos 2 anos, né, foi realmente a saída do dinheiro, né, dos investidores locais, de bolsa, né, dos fundos de ações para a renda fixa. Esse movimento foi relevante, né? Isso fez com que a performance dos papéis fosse muito mais focada na questão da liquidez mesmo, né? Porque você tinha uma saída que você, né, não tinha exatamente muito compra, né? Você não tinha muita compra para absorver todo aquele movimento de resgate que a gente observou na indústria. Isso fez com que alguns papéis caíssem bastante e a performance acabou se concentrando nos papéis de maior capitalização, né, que a gente chama dos large caps. E o que a gente começa a observar, e aí mesmo, né, e aí falando de 2024, é que mesmo com essa maior volatilidade agora no início de ano, a gente continua a perceber que os papéis de menor capitalização e até, né, média capitalização têm performado de acordo com o movimento que a gente começa a ver no final do ano passado. Então, assim, é um sinal positivo porque a gente não está vendo mais aquele fluxo, né, em busca de liquidez de saída. A gente está vendo o mercado seletivo, procurando olhar os fundamentos. É claro que ainda falta muito, né? Acho que o volume, a gente pode aí olhar o volume da Bovespa, né, da B3, na verdade, como ainda está muito baixo, comparado com o que estava 2 anos atrás. Então, mas a gente pelo menos não percebe mais uma venda desenfreada, né? Assim, acho que a onda ali de resgate, ela foi, né, diminuiu bastante. Isso permite você começar a ver uma alocação mais efetiva em alguns papéis performando muito bem. Sim. E isso até está em consonância aí com o ponto da política monetária, né? Agora já se tem no ano passado, enfim, 2 anos nem se fala, mas se tinha uma perspectiva de qual seria o tamanho do corte da Selic, até onde ia. Agora a gente está bem pertinho do fim do ciclo, então acho que o investidor também toma um pouco mais consegue desenhar, tem um pouco mais de previsibilidade, né? Você falou de small caps, e eu queria te perguntar se são as small e as mid caps que ajudaram as duas principais estratégias em renda variável, a income, que é de renda, né, mais ligada a Dividendos, dividendos, e a long only, que a ter um retorno, está com retorno negativo na última lâmina aí da gestora, mas bem menor, bem mais suave do que a gente vê no Ibovespa. Foi as small e as mid caps que ajudaram a segurar um pouco mais o retorno de vocês? não, sem dúvida, sem dúvida. Assim, quando a gente olha, como eu falei, assim, a gente não, principalmente o income, né, ele é um fundo mais diversificado. Então, ele procura evitar concentração, até provavelmente comparativo com o próprio Ibovespa, né, o income ele tem uma concentração menor
do que o Ibovespa, porque a gente evita ter posições maiores que 10%, por exemplo, no único papel. Isso faz com que a gente normalmente não tenha Petrobras ou Vale na quantidade eventualmente que possa ter no índice, né? Mas assim, a verdade é que a gente desde o ano passado, desde o início do ano passado, a gente tem focado mais nas empresas de média capitalização, é, né, média para baixa e tal. E isso, né, durante o primeiro semestre do ano passado ainda foi bastante difícil em termos de performance, porque a questão da liquidez, como eu falei, dos resgates acabaram assim, atrapalhando ali um pouco a performance desse segmento. Mas a partir do meio do ano a gente começa a ver uma recuperação, né? E você, claro, você tem um fenômeno, né, que foi a performance muito forte da Petrobras, os papéis da Petrobras, o que puxou muito o Ibovespa, né? Então, assim, quando você compara todos, né, acho que a indústria inteira de gestão ativa sofreu bastante em termos de performance, porque na Petrobras, com o peso relevante que ela tem, né, oscilando entre 10 e 15, né, agora próximo de 15, na verdade, você tem um diferencial que, né, porque para você estar over, né, como a gente chama, né, para você ter uma posição maior do que Petrobras, você tem que ter 20% da carteira, o que não é muito comum, né, você não vê muito posições tão relevantes. É claro que existem fundos concentrados, não é o nosso caso, então a gente acaba compensando essa concentração com exposição em outros papéis, com posições maiores do que o do Ibovespa, em que a gente acredita que possa entregar boas performances. Então, assim, né, falando do passado, né, não olhando para frente aqui, mas falando da performance, como você comentou, a gente teve uma contribuição bem relevante do ano passado para cá, de alguns papéis de média para baixa capitalização, né? E é E de quais, interessante. desculpa, hum, e de quais setores, Rogério? não, então, é isso que eu ia comentar agora, que assim, a gente tenta evitar falar para o futuro, mas passado acho que não é um grande problema, a gente pode falar. A gente teve segmentos e indústrias que, na verdade, né, assim, são bem diversificados. O Brasil tem essa vantagem, né, tem um índice bastante diversificado. Então, a gente teve contribuições positivas de Embraer, né, no setor de aviação. A gente também teve performance positivas de Santos Brasil, né, que é a parte de logística, né, de terminal de contêineres, de portos, e também a parte de proteínas, né, a Brasil Foods. Então, assim, são segmentos que você pode perceber, assim, né? Quer dizer, eles não têm uma correlação muito clara um com o outro, cada um foi beneficiado por questões relacionadas à própria indústria, né? E é o que a gente procura fazer. Acho que quanto melhor, quanto mais diversificada a carteira, mais a gente consegue fugir do ruído de curto prazo e procurar capturar o que a gente acredita que é o bom fundamento da empresa e que eventualmente está ali num preço que a gente acha que está, quer dizer, que a gente acredita estar atrativo, mas que existem condições de mercado que não permitem ela recuperar ali naquele momento, né? A gente tem um mercado que hoje, e cada vez mais, até, né, pelo crescimento dos fundos quantitativos, ele é muito focado no curto prazo. A gente procura sair um pouco desse curto prazo e olhar mais o médio e longo, né? Nosso horizonte de investimento aqui é de 2 a 3 anos. E isso permite a gente também se posicionar em algumas empresas que, eventualmente, num determinado momento no passado, como esses papéis que eu comentei agora, não estivessem exatamente no momento de curto prazo positivo, mas que a gente acreditava que, olhando para frente e dado o valor das ações, o valor da empresa, e a perspectiva para a própria indústria, né, do segmento, a gente achasse que fossem boas opções. Então, a gente procura antecipar esse movimento. Então, assim, realmente a gente acabou tendo o que acabou compensando, né, a performance aí, como eu falei, da Petrobras, que acabou puxando o Ibovespa. Sim. Eu queria que você falou um pouco de ruídos e nas últimas semanas alguns ruídos mexeram com grandes ações, como é o caso da Petrobras e também agora, ou mais recentemente, o caso da Vale, né? Queria te ouvir um pouquinho como que você vê esses episódios, no caso da Petrobras, a questão dos dividendos, né? E, enfim, e o desenrolar de tudo isso, né? Hoje a Petrobras continua nas manchetes. E também o caso da Vale, que está num processo de sucessão e que hoje mesmo a gente vê, de sexta-feira para cá, na verdade, a ação sendo um pouco penalizada por isso, né? Queria te ouvir sobre esses dois casos, assim. Tá, casos bastante comentados agora, né, no momento, né, principalmente Petrobras, obviamente, desde sexta-feira.
O caso da Vale, assim, tem se arrastado, né? É uma discussão que, né, tem sobre a sucessão, né, do comando da empresa. Aparentemente, ela foi resolvida agora, pelo menos até o final do ano. É, Pelo que a gente ouviu, acho que assim, acho que né, existia uma perspectiva de que pudesse ter uma interferência ou não, mas acho que a empresa ela tem a sua própria governança, né? Ela tem se mostrado bem, vamos dizer assim, é, é, fiel, né? Blindada. Não é nem blindada, assim, acho que ela tem seguido, né? Assim, a Vale é uma empresa com, né, uma presença global, né? Ela não é uma empresa pequena, vamos dizer assim. Então ela tem vamos dizer assim, uma estrutura, né, bastante robusta, né, similar às empresas mineradoras lá de fora. Então, acho que não é nem muito, vamos dizer assim, ela segue o que é o padrão da indústria, né, para empresas desse porte, né? É uma empresa que é listada lá fora, né? Você tem compromissos com reguladores lá fora, né? Assim como tem compromisso com o regulador aqui no Brasil. Então, ela segue tanto a regra aqui como a regra lá fora. E a regra, obviamente, ela é bem robusta e permitiu que a empresa, né? E é claro que assim a mídia, a gente sempre vai, né, ver, né, vai surgir muitas notícias que no final vão ser muitas especulações, né, tem muito ruído, né, como eu falei, como você comentou, e aí a gente vê isso com muita tranquilidade, assim, como a gente olha esse horizonte mais longo, a gente acredita realmente, a gente conhece bem o processo da empresa, de governança, e a gente tem, né, acompanha ela há bastante tempo, então a gente entende que faz parte do processo, por ser uma empresa que é muito importante no Brasil, né, pelo tamanho, sempre foi uma empresa muito importante até, né, para o mercado de capitais brasileiro, ela sempre vai chamar essa atenção e ter essa Uhum, interação maior com o governo, né, vamos dizer assim. sim. E Mas é um acho que está processo sendo bem importante. conduzido. É Hum? e é um processo importante, né? Uma mudança de CEO. E o caso da Sempre é. Petrobras, e o caso da Petrobras, Rogério? Então, o caso da Petrobras, acho que é uma discussão que já vem desde o ano passado, né? A Petrobras acho que é um caso mais claro nesse sentido, porque você tem um controlador definido, né? Que é a União, né? Onde ela tem a maioria do conselho, e, né, o que a gente sabe desde a semana passada é que, por determinação do controlador, né, os conselheiros eles votaram a favor de uma política de dividendos é, que aí não dá para dizer que é menor, porque a verdade, de novo, né, a gente tem muito ruído, né? Então você pega as semanas anteriores que precederam a Assembleia, você via muito ruído, especulação na mídia, né, nos jornais, né, sobre qual seria o valor do dividendo, né? A gente, de novo, é o que eu falei, a gente prefere ficar de fora da especulação, a gente não fica olhando muito isso, a gente acompanha, obviamente, mas eu acho que se criou uma expectativa com relação ao dividendo da Petrobras que acabou causando a reação. Se você olhar o preço da ação hoje, ele está mais ou menos no mesmo patamar que estava quando começaram as especulações de que ela pagaria um dividendo extraordinário. Então, acho que, assim, por que surgiu a especulação do dividendo extraordinário é difícil dizer. O fato é que ele veio para o mercado e o mercado acabou, né, certo ou não, os investidores acabaram usando essa informação, mas o que importa é o fato, né, e não o ruído. E o fato é que o controlador resolveu, né, assim, existiam indicações de que ele já faria isso, né, porque foi criada a reserva foi criada recentemente justamente para absorver esse excesso de lucro para, né, uma distribuição futura, e que foi o que foi falado na Assembleia, na reunião, não é, na verdade, do Conselho na última sexta-feira. Sim. Então, E acho que também tem uma coisa de expectativa do investidor, do mercado, né? A Petrobras, ela se notabilizou aí recentemente por uma distribuição extraordinária multibilionária de dividendos, né? O que fez, inclusive, essa alta que você mencionou aí, essa escalada do preço da ação, que para o investidor, ah, no fim do dia, é excelente, né? é, Então, se gera essa expectativa também, né? isso. E só para complementar, né, acho que como você colocou, é interessante isso, né, essa expectativa, porque a verdade é que a Petrobras, se você olhar a questão, essa política de dividendos dela, ela é recente, né? Se você olhar a história da Petrobras, ela sempre distribuiu um volume de dividendos ali, né,
de acordo com a lei das SA, né, no Brasil, assim, sem muito compromisso, e a partir de, sei lá, uns 4 anos para cá, ela começa a fazer né, criar um compromisso de distribuir um dividendo baseado no fluxo de caixa. E isso acabou, isso é novo, né? Isso não, na verdade não existia antes, não existia essa expectativa. E a verdade é que 2022 foi um ano excepcional de dividendo para ela. Se distribuiu muito dividendo, né? Acho que existia talvez a intenção da gestão anterior da empresa de, né, distribuir todo o caixa, porque a empresa realmente ela vem ficando muito lucrativa com a operação do pré-sal, né, que tem um custo menor de extração, ela vinha fazendo ao longo dos últimos anos uma limpeza do balanço, vamos colocar assim, né, onde ela vendia ativos que não eram core, né, núcleo da empresa, e focando basicamente na exploração e produção. Então, todo esse processo culminou com um excesso de caixa que foi distribuído em 22. Mas, assim, não dá para imaginar que você vai continuar tendo a mesma coisa. Então, assim, é engraçado, né? Como ser humano, a gente acaba, o próprio investidor, né? A gente acaba olhando para não, mas distribuiu no ano passado, então vai distribuir. Não, o ano passado foi exceção, né? Uhum. O ano A passado foi um gente, excesso, a porque gente você. brinca que você nunca pode dar um presente muito bom, né? Porque senão É, a pessoa já se acostuma, não vai querer aquele presente mais ou menos depois. se Então, você, é isso, se você deu ser presente bom, humano, né? No ano exato, seguinte, você vai ter que dar um presente melhor ainda, porque não vai dar. exatamente. Rogério, para finalizar, quero te fazer duas perguntas. Uma que você falou que a estratégia income de renda, né? Ela é um pouco mais diversificada. Entendi que é mais diversificada que a long only. Então, queria que você contasse um pouquinho quantas ações tem em cada que vocês trabalham em média, se as duas estratégias estão com sem caixa, ou seja, totalmente investido. E contar aí para a gente finalizar, a segunda pergunta é quais setores que vocês estão mais positivos agora para o próximo trimestre? Tá, não, legal. Então, falando um pouco da nossa estratégia, assim, a gente tem né, a estratégia, o Arx Income, é uma estratégia muito antiga, né? Ela foi lançada, né, o fundo é de 1999, é um dos fundos de ações mais antigos, né? Tem um histórico bastante longo e que é bastante consistente também, né? Ele tem, ele é até anterior à classificação de dividendos pela Ambima, né? Porque o Income ele sempre seguiu uma estratégia conservadora. Então, é não concentrar a carteira, diversificar, e aí, como eu falei aqui rapidamente, né, não ter mais de 10% numa única ação, diversificar em setores e segmentos diferentes, que é a forma como a gente consegue fazer uma gestão de risco eficiente, até mesmo em termos de liquidez, e por isso a gente tem em torno de 35 papéis, tá, na estratégia. Historicamente, nos últimos 10 anos, a gente vai ver ali na média próximos de 35 empresas investidas no papel. O interessante do income, só para complementar, é que a nossa, talvez a característica que destoe mais dos nossos competidores, do resto do mercado, é que a gente tem o que a indústria chama de turnover, né, que é o giro da carteira, muito baixo. A gente gira a carteira em torno de 30% ao ano, o que significa que 70% da carteira a gente não mexe. O que, no final, a gente acaba ficando investido. Quando a gente toma uma decisão de investir em alguns papéis, a gente fica 4, 5 anos investido no mesmo papel, tá? Na mesma empresa. Então, assim, como eu falei, a gente tenta sempre buscar o longo prazo. Então, uma estratégia interessante por isso, porque E ela hoje, procura não reagir a ruídos de curto prazo. e hoje o fundo está 100% investido ou está com um caixa na média aí? Então, a gente procura sempre ficar investido 100%, tá? E é isso para as duas estratégias. Isso é uma questão, vamos dizer assim, de filosofia nossa, de que a gente acredita que o nosso investidor, né, o cliente, né, o que aplica nos fundos, ele tem uma intenção, obviamente, de aplicar em renda variável e superar o Bovespa, né, a longo prazo. Então, a gente acredita que a gestão de caixa, se é para ter menos ou mais renda variável, é uma gestão que o nosso cliente toma. A gente procura estar sempre 100% alocado. É claro que assim vai sempre ter um caixa aqui e ali, até porque as empresas pagam dividendos, então esse dividendo acaba que não entra imediatamente na carteira. Então, assim, a gente sempre vai estar ali 95, 96 comprado, dado que você tem essas oscilações de dividendo, ou eventualmente até quando a gente está vendendo papel antes de comprar outro, você pode ter um pouquinho mais de caixa, mas Sim, historicamente a gente está sempre alocado. sim. E aí, só para complementar o long term, ele é uma estratégia que aí sim é mais concentrada, né? A gente é uma estratégia mais recente da casa, né? Foi lançada em 2008, então o foco do long term
também é um foco de longo prazo, como o próprio nome diz, mas a gente procura, né, diferente do Income, que é um fundo conservador, né, mais conservador, o que significa que a gente procura ter menos volatilidade, né, por isso que ele é mais diversificado. O long term ele procura um outro tipo de investidor. E isso a gente, né, é muito comum a gente conversar com os nossos clientes e que tem clientes que têm apetite diferente de risco e eventualmente escolhem os produtos de forma diferente. Então, o long term ele foi criado porque ele é um produto que a gente olha mais para empresas com maior crescimento, com maior potencial de crescimento, Uhum. é, e com isso a gente diversifica menos, né? A gente concentra mais a carteira, a gente tem em torno de 15 papéis, tá? E a ideia é essa, ficar em torno de 15 e ter posições maiores, que são as nossas maiores convicções, tá? Uhum. Então, é claro que isso, por serem posições maiores, elas trazem maior volatilidade para a carteira, mas a gente acredita também que por serem empresas que a gente olha como potenciais apreciadores de capital, né? Empresas que vão se apreciar capital de forma mais rápida ao longo do tempo, a gente acredita que ele também compensa essa maior volatilidade com um maior retorno no longo prazo, né? Mas, de Maravilha. novo, características diferentes. Sim. E setores, dois setores que vocês estão apostando aí para o próximo trimestre. Trimestre é muito Hum. curto prazo, né? Para o próximo horizonte de vocês. Então, assim, a gente continua gostando dos setores que a gente teve uma boa performance no ano passado. E é interessante que não necessariamente são setores que ah, ah, são muito falados ou olhados, mas, por exemplo, assim, a gente tem uma posição boa, relevante em telecomunicações, tá? A gente vê esse processo que se passou no setor de consolidação pós, né, ou, vamos dizer assim, a venda dos ativos da Oi, né, como favorável para as margens das empresas. A gente tem começado a ver, né, isso nos resultados desde o ano passado. A gente acredita que a gente vai continuar vendo isso. E eu não comentei aqui no início, mas o setor performou bem, contribuiu bastante também no ano passado para a performance, nos últimos aí, né, 6 meses principalmente, e a gente acha que deve continuar performando, tá? A gente continua gostando de proteínas, a gente vê, né, o movimento de grãos como algo que favorece as margens. É um setor que passou por muitas dificuldades recentes, no passado recente. As empresas, né, obviamente, elas focaram numa reestruturação interna, operacional. A gente acompanha bastante de perto, a gente gosta bastante do que está sendo feito nas empresas do ponto de vista de operação, né? E é claro que o momento de mercado também é muito favorável, né? Lembrando que a gente teve um impacto nos grãos de 2022 por causa do início da guerra, do conflito na Ucrânia, né? E isso começou a ser, né, esse impacto começou a diminuir já no final de 22, e 23 já foi um ano diferente. A gente acha que vai continuar vendo também essa questão de preço de grãos mais controlada, que favorece as empresas de proteínas, tá? Maravilha. Então, Uhum. desculpa, pode. Não, eu só queria te agradecer aí pela entrevista e a gente vai ficar de olho aqui acompanhando esses dois setores e também os fundos aí da Arx. Rogério, muito obrigada, viu? Tá bom, obrigado. Até A logo. gente encerra então aqui o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Cláudio da Luz, que é da TV Estadão. A gente se vê no próximo programa. Até lá.